Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o transporte de oxigênio pelas hemácias. Veja, quando eu faço o processo de inspiração, então quando eu inspiro, ocorre então a entrada do oxigênio. Essa entrada, esse oxigênio, quando ele entra, ele vai diretamente para os pulmões. Quando ele chega no pulmão, que isso vai ocorrer em 97%, ou seja, 97% do oxigênio que eu inspiro, ele vai direto para o pulmão. Então, quando ele chega no pulmão, ele vai encontrar uma hemácia. Dentro da hemácia, principalmente em nós mamíferos, as nossas hemácias elas são anucleadas. Isso foi uma evolução devido à presença do oxigênio na eficiência desse tipo de célula em carregar o oxigênio até as células de todo o corpo. Então, no pulmão, a gente vai ter uma associação do oxigênio com a hemoglobina. Isso aqui vai formar o HbO2 que a gente chama, ou seja, é o oxigênio ele ligado junto com essa hemoglobina. Então, a hemoglobina ela é um pigmento avermelhado que vai fazer justamente esse processo de ligação, permitindo que esse oxigênio seja levado. Bom, 3% vai ser dissolvido diretamente no plasma. Isso porque a gente tem um mecanismo aí de troca, quando esse gás entra, ele chegando no capilar, ele muitas vezes ele não vai entrar diretamente na hemácia, mas ele acaba passando para o capilar e se dissolvendo nesse capilar. Bom, nesse processo que a gente tem, então o que a gente poderia tirar dessa estrutura, desse tipo de transporte? Primeiro, o que é a hemoglobina? A hemoglobina, então, ela nada mais é do que uma proteína que vai poder, então, se ligar facilmente com o oxigênio. Além disso, em indivíduos adultos, nós temos um tipo de hemoglobina que nós chamamos de hemoglobina A. Essa hemoglobina A, ela é importante justamente durante esse processo para que possa fazer aí o carreamento do oxigênio até as células. Em fetos, nós temos o HbF. Um detalhe, o vestibular pode pegar vocês por aqui. Por quê? Porque o HbF, ele sempre vai estar em maior concentração e isso vai permitir que fique o desenvolvimento do feto com vantagens. Então, para que o feto não morra, para que não ocorra nada com ele na falta da oxigenação, ele vai ter muito mais hemoglobina do que o indivíduo adulto. Então, cuidado, porque o vestibular ele vai trabalhar com vocês nisso. Como que cai isso no vestibular? Vão ter gráficos com análise e curvas. Então, aí agora, depois dessa aula, vocês já sabem. A curva maior ou que está em pico sempre vai ser o fetal. É lógico que tem que vir acompanhado de um texto falando sobre isso. Além disso, a gente não pode esquecer que esse processo do transporte do oxigênio que é levado, na volta essa hemácia ela traz o gás carbônico. Esse processo, esse tipo de troca entre o oxigênio e o gás carbônico nós chamamos então de hematose. Então o que é a hematose? Nada mais é do que a troca da hemácia quando ela deixa o gás carbônico e ela capta o oxigênio. Então, o gás carbônico também ele é vinculado, ele pode se ligar à hemoglobina? Ele pode. Quando ele se liga, a gente chama de carbohemoglobina. Aqui no caso, como a gente tem um oxigênio ligado à hemoglobina, então nós chamamos de uma oxihemoglobina. Então, só um detalhe, a gente não pode esquecer que em vertebrados, eles apresentam muitas vezes pigmentos que até parecem, lembram o sangue, mas na verdade não são porque eles não apresentam a hemoglobina. No caso, por exemplo, a gente tem a hemeritrina, que é um pigmento avermelhado, presente, por exemplo, em poliquetas, e quando a gente visualiza, parece sangue, mas não é. É um outro tipo de pigmento, é um outro tipo de proteína. Assim como a hemocianina em crustáceos, que como ela é a base de cobre, ela é azulada. Então também é um outro tipo de pigmento. Mas todos estão auxiliando, tanto os invertebrados como os vertebrados, na questão do processo do transporte do oxigênio. Eu espero que vocês tenham compreendido. Até o próximo encontro.